Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir um pouco mais sobre o padrão que Jesus deixou nas Escrituras para a igreja. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 788 e a nova pergunta do dia. Mas primeiro vamos pensar sobre o serviço da igreja. Como saber o que Deus quer? Eu quero começar com uma ilustração da minha própria esposa. Ela tem mania de fazer aniversário uma vez por ano. E ela gosta quando eu me lembro da data e compro um presente para ela. Imagine quando chegar o dia e ela sai do quarto de manhã e vê na mesa uma caixa bem embrulhada com um cartão em cima declarando meu amor por ela. Com certeza, ela vai ficar feliz. Ansiosa, ela rasga o papel bonito para ver o presente e se depara com a caixa com foto de uma bela furadeira de 3/8 reversível com conjunto de brocas para alvenaria, metais e madeira. Ao abrir a caixa, ela confirma que é isso mesmo. E mais ainda, vem com garantia de 1 ano e manual de instruções. Quem conhece a minha mulher sabe que a alegria acabaria logo. Muitos homens, e até algumas mulheres, ficariam bem felizes com um presente desses, mas a minha mulher não ficaria contente. Eu ficaria feliz com esse presente, tanto que ela já comprou uma furadeira dessas para mim. Mas seria um péssimo presente para minha mulher, porque ela não sente prazer em mexer com ferramentas elétricas. Para escolher um bom presente para ela, eu teria que ouvir as dicas que ela oferece, para saber o que lhe agrada. A adoração é um presente dado a Deus. Muitas pessoas e até igrejas oferecem todo tipo de adoração a Deus para agradar aos fiéis e atrair outras pessoas, perdendo o foco de adorar ao Senhor. Adoração não é para nós. A questão não é o que agrada aos membros da igreja ou aos convidados numa igreja. A única questão importante é o que agrada a Deus. Agora, como podemos saber o que agrada a Deus? Precisamos ouvir o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Este Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem revelado as coisas de Deus aos homens em palavras, como diz versículo 13 do mesmo texto. As Escrituras que são inspiradas por Deus, como Paulo disse em 2 Timóteo 3, foram escritas por homens movidos pelo Espírito Santo. Pedro disse em 2 Pedro capítulo 1. Os servos de Cristo nos dias atuais estão sujeitos à palavra dele, não à lei de Moisés que governava os judeus antes da morte de Jesus. Então não podemos determinar o que Deus quer hoje, voltando para o Antigo Testamento. Temos que estudar o Novo Testamento para entender sua vontade em nossos dias. As pessoas que amam a Deus respeitam a palavra do Senhor. Fazem o que Jesus autoriza sem ultrapassarem o que está escrito. Eu convido você a olhar na sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 17 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. As pessoas que amam a Cristo não ultrapassam a doutrina dele, porque quem for além dessa doutrina perde sua comunhão com Deus, como diz 2 João, versículo 9. É importante entender que o Novo Testamento ensina principalmente por meio de permissão e não proibição. Já imaginou o tamanho da Bíblia se Deus tivesse dado uma lista completa de todas as coisas proibidas? Ele não fez isso. Ele revelou o que é autorizado ou permitido. Hebreus capítulo 7, do versículo 11 a 4, mostra este fato, que Deus revela o que é permitido.
A Bíblia não é um livro de proibições das coisas que Deus não autorizou. O argumento do autor de Hebreus se baseia no sistema de sacerdotes do Antigo Testamento. Ele diz que Moisés nunca atribuiu sacerdotes à tribo de Judá, ou seja, ele não autorizou os sacerdotes de Judá. O fato de ele autorizar sacerdotes levíticos automaticamente exclui sacerdotes de outras tribos. E quando Jesus, sendo da tribo de Judá, se tornou sacerdote, ele mudou ou removeu a lei de Moisés. Ele, Jesus, como Deus, como vencedor sobre a morte, tinha direito de mudar a lei. Mas nós não temos esse direito. Hoje nós vivemos sujeitos à nova aliança de Cristo, descrita em Tiago, capítulo 1, versículo 25, como a lei perfeita, a lei da liberdade. Se fizermos o que Deus não autorizou, estaríamos mudando ou removendo a lei do Senhor. Nós não temos este direito. Por amor a Deus, vamos dar somente presentes que agradam a Ele. Se Ele não pediu uma furadeira, não vamos dar a furadeira. Se Ele não pediu louvor do jeito que eu gostaria de fazer, vamos fazer da maneira que Ele pediu, e não conforme a minha vontade ou a sua vontade. Porque estamos adorando ao Senhor para dar presente para o nosso Criador e Redentor. Vamos agora às perguntas do dia. A pergunta 788. Qual alternativa completa esta frase do livro de Provérbios? A resposta branda desvia A, a dúvida, B, o sofrimento, C, as perguntas ou D, o furor. A resposta certa, alternativa D, o furor. Diz Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Faríamos bem lembrando disso quando alguém fica talvez bravo conosco, que a resposta branda desvia o furor. Pergunta 789. Qual palavra completa esta frase de Jesus? Não acumulem o quê sobre a terra? Alternativas. A, casas. B, tesouros. C, dívidas. Ou D, alimentos. Verifique a resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A igreja é a casa de Deus. Nós devemos fazer o que agrada ao dono da casa, nosso Senhor, Deus. Não temos direito de fazer conforme nossa vontade, e sim, conforme a vontade do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.